aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Lamp Games pra gente falar aqui um pouco sobre o Beyond the Strange, que foi o evento que ocorreu nesse dia 23 da Kojima Productions, comemorando os seus 10 anos de criação. E quando eu falo isso eu acho muito engraçado, porque eu lembro quando o estúdio foi criado e ver que passou 10 anos nesse período todo, cara, é impressionante como o tempo realmente passa voando. E nesses 10 anos, o que a Kojima Productions entregou até o momento foi Death Stranding 1 e 2, dois jogos que eu acho que se provaram com o tempo, pelo menos ao meu ver, como jogador, era um jogo bastante estranho pra mim o primeiro, e que a galera botava muito hype por ser o Kojima, que é um cara que conseguiu, de certa forma, revolucionar a indústria dos jogos. Ele também entende muito do que ele está fazendo, de como aplicar as ideias bizarras dele, e quando ele mistura a influência e a criatividade dele, ele consegue levar para frente projetos que eu acho que dificilmente outros estúdios conseguiriam levar. Então, acho bem interessante, e hoje eu tenho um outro olhar para Death Stranding, um olhar de muito mais curiosidade do que estranheza, sabe? Mas eu não terminei o primeiro jogo ainda, quero voltar para ele, também jogar o segundo, só que aquela coisa, para mim, para você jogar Death Stranding, você tem que estar aberto àquela estranheza toda do jogo, daquele universo e das mecânicas que ele apresenta. Então, é um jogo que você precisa ter um pouco mais de tempo para jogar, sabe? Então eu tô esperando um pouco, ainda não tô nessa vibe, mas quero voltar a terminar o primeiro e também o segundo, que nem eu falei anteriormente. Mas beleza, vamos falar aqui agora sobre o Beyond Strange, porque foi um evento bem interessante e que mostrou muito do que o estúdio está desenvolvendo e como ele está estendendo os seus tentáculos aí, não só para a parte de jogos, mas também para a parte de animações e produções cinematográficas. E eu acho bem legal, porque eu acho que, pô, Death Stranding e outras coisas que a gente vai falar aqui, eu acho que como produto, eles têm um potencial gigantesco de se estenderem para uma série, para filmes, animações. E aproveitando de animações, né, já puxando esse gancho propositalmente colocado, vamos falar aí da animação Death Stranding Mosquito, que ela foi anunciada. Death Stranding Mosquito é o nome provisório dela, né, até o momento, e ela ganhou um teaser, e assim, um teaser que me deixou bastante intrigado. Ela mostra esse personagem com essa gosma preta na cara. Assim, eu não conheço o universo Death Stranding a fundo, eu vou falar dessa gosma preta na cara. Aparentemente ele controla essas criaturas, mas não que ele seja do mal, não aparenta ser. E ele luta contra um daqueles entregadores mesmo, como é o nosso protagonista. E assim, é tudo muito bem animado. E eu acho interessante porque ele apresenta traços bastante característicos. Não digo a respeito só do universo Death Stranding, porque se você jogou, sei lá, algumas horinhas de Death Stranding, você vai olhar esse relevo, você vai olhar a criatura, vai ver essa roupa e vai falar, pô, é do jogo do Kojima, é do Death Stranding. Mesmo se você não jogou, ou jogou pouco, se você já viu de forma geral, é isso que eu tô querendo falar. Porque são elementos bastante marcantes e característicos. Mas a animação em si, ela é bem feita de também chamar a atenção, sabe? Dos traços e como ela representa tudo. Então achei bem interessante, fiquei bastante animado, não sei o que esperar, mas eu acho que a gente não pode duvidar que vai ser um bom filme ou uma boa animação de forma geral, e que tô no hype aí para saber mais e entender do que se trata. Agora vamos para os novos projetos, porque seguinte, o Kojima ele estava com dois novos projetos, um voltados para espionagem e outro para o terror. Mas, cara, ele divulga as coisas de um jeito meio assim, ó, gente, tô fazendo um jogo de espionagem. E só, o negócio morre aí, sabe? Às vezes joga uma migalha aqui, outra ali. E agora a gente já tem mais detalhes de Ficint. Eu acho que assim se fala. Foi publicado no Instagram, né, do Kojima 2015 oficial, tal. Ele coloca Here comes the feeling, ou em tradução livre, aí vai o sentimento. E ele vai ser o jogo de espionagem, ele traz esse personagem que parece ser bem característico mesmo, aos moldes do que a gente pensa, do que o Kojima já fez com Metal Gear Solid,
mas eu não acho que ele traria algo um para um com o Metal Gear Solid da vida, talvez modificando muita coisa, ou incrementando, né, usando todo o potencial agora que as engines e que a liberdade que ele tem no seu próprio estúdio lhe permite fazer. Então, eu achei bem interessante. E o que eu falei sobre estender tentáculos é que essa produção, ela também está sendo feita em parceria com a Columbia Pictures, porque ela vai ser algo também com um viés um pouco mais cinematográfico, e a gente já teve alguns nomes do elenco divulgados, né? Como, por exemplo, a Charlene Fraser, que fez Furiosa, uma saga Mad Max, Don Lee de Eternos e Invasão Zumbi, e Minami Himabi de Godzilla Minus One. Então, assim, a gente já tem nomes que participaram de grandes produções de Hollywood. Então, tá aqui mais uma produção que tem potencial de você explorar ela de forma multimídia. O que é bastante interessante, que eu acho que ele consegue fazer com uma competência muito maior do que outros estúdios, porque ele tem um cuidado com o que ele desenvolve, sabe? Eu já falei que eu achava o Kojima um pouco superestimado em outros vídeos. Essa minha opinião realmente ela vem mudando de um tempo pra cá, porque ele consegue imprimir suas características e abraçar os projetos dele devido a tudo que eu já falei no vídeo, influência, nome e de poder realizar isso, mas de uma forma que, ok, eu quero fazer um negócio comercial, mas eu quero fazer um negócio segundo a minha ideia, um negócio autoral, bem feito. Então, essas parcerias eu acho que tem um potencial de dar muito mais certo do que quando a gente pensa em uma parceria que o estúdio simplesmente vai chegar e ceder o nome da franquia, um personagem para alguma produção em específico. Então, acho bem legal, acho muito interessante que isso ocorra e, pô, vamos torcer para sair um negócio bacana disso aí. E por fim, né, para não falar que ele não faz parceria também com todo mundo, ele também tem parceria com a Microsoft. Esse jogo já tinha sido meio que divulgado, se não, ano passado, não sei se foi The Game Awards, foi algum evento ali do segundo semestre, que trazia várias pessoas numa cabine, como que gritando de medo e tal, mas ficou meio implícito que seria algo muito mais voltado para um live action, ou que tivesse alguma interação com isso. E aparentemente não vai ser, o que já sabíamos que seria algo focado em terror. E aqui nós tivemos o primeiro teaser de OG Knock. Não temos muitas pistas, temos um teaser de 3 minutos, que nem eu falo na matéria que eu escrevi pro Mega, que pode ser os 3 minutos mais tensos da sua vida assistindo, porque caralho, é pesado o negócio, ele consegue criar todo um clima de terror, que chega a lembrar um pouco o PT, mas a gente tem umas cenas bem animadas, e aqui é o que tudo indica, cenas que foram capturadas, cenas não, Renan, né? São cenas que foram capturadas em game. Aqui justamente a gente pode até ficar um pouco em dúvida, mas quando chega nesse trecho da vela, a gente vê a questão de esperando o input do jogador. Não tô falando que isso vai ser o resultado final do jogo, porque é em game, mas é dentro da engine, né? Então aqui a gente tem um outro quesito de captura. Mas é bastante interessante, e se vocês pararem para ver, eu acho que de verdade serão 3 minutos muito intensos em suas vidas. Vou jogar? Não sei. Eu tenho medo de jogar jogos de terror. Então, muito provavelmente não. Mas eu vou atrás de gameplay pra ver, saber mais da história. Mas, pô, vai ser... Tem tudo pra ser muito pesado. Então, assim, foram 3 anúncios bem legais e que eu acho que vão chamar a atenção de todo mundo. Não só que acompanha o Kojima, mas que espera um bom jogo, sabe? Nenhum desses jogos tiveram data de lançamento revelada, nem animação. Então, muito provavelmente, nós veremos aí futuramente em outros eventos mais deep diver, né, que eles falam, deep divers para os jogos. Também veremos mais da animação futuramente. Não duvido que a PlayStation faça algo dedicado
ao jogo que está desenvolvendo em parceria com a Kojima Productions, assim como o Xbox também faça algo um pouco mais dedicado a isso, para justamente enaltecer e aproveitar do jogo para trazer luz à marca. Para ambas as empresas, eu estou me referindo. Mas eu vou ficando por aqui. Para quem quiser ler as matérias, elas estão publicadas no site www.megascopio.com.br. Acessem lá, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for postado por aqui. E nos comentários fala aí o que você achou do Beyond the Strange, o que você mais curtiu que foi apresentado no evento. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.